Desde a noite de segunda-feira, o único assunto que todo torcedor do Fluminense está debatendo, seja em grupo de WhatsApp, seja em rodas de tricolores, é se o Fluminense vai virar SAF, se o Fluminense não vai virar SAF, se o Fluminense tem que virar SAF ou não tem que virar SAF, e todo mundo preocupado com isso. E é para estar preocupado, a gente está falando de uma decisão importante demais, que muda aquilo que é mais importante para a gente, que é o Fluminense, né? Muda a história do Fluminense. Mas falando em decisão, o torcedor Fluminense tem que lembrar que hoje às 7 horas no Maracanã tem Fluminense e Bahia, é válido pela Copa do Brasil, segundo jogo das quartas de final, onde o Fluminense tem que reverter esse resultado perante sua torcida para mais de 40 mil torcedores do Fluminense. Então é uma decisão muito importante hoje também. Então hoje é dia de você esquecer um pouco a SAF, até porque pode ser o último título que o Fluminense ganha antes de virar SAF, né? Ou um dos últimos títulos, porque também tem a Sul-Americana, que a gente espera que ganhe os dois. Mas hoje é dia de esquecer SAF, dia de esquecer a Copa Sul-Americana, dia de focar em Copa do Brasil. O Fluminense está muito vivo na competição e passando hoje a gente vai para a semifinal, aliás, enfrentar um clássico. Então foco hoje em Fluminense e Bahia. Então vamos rodar a vinheta e falar tudo o que você precisa saber nesse pré-jogo de Fluminense e Bahia pelo segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Vamos rodar a vinheta e começar esse pré-jogo. Vamos começar a falar desse confronto, mas antes pedir para você, por favor, se chegou aqui do nada nesse canal, ou então tá vendo alguns vídeos aqui, mas ainda reparou que não tá inscrito, então clique em inscreva-se e se você já é inscrito, deixa o like que ajuda muito também, tá bom? Vamos falar dessa Copa do Brasil que é tão importante pro Fluminense. O Fluminense só tem um título de Copa do Brasil em 2007 e que dá para ganhar esse ano, né? A gente tá falando de enfrentar ali, passar do Bahia hoje, enfrentar o vencedor de Vasco e Botafogo. O Botafogo joga no Engenhão depois de ter empatado com o Vasco em São Januário, e do outro lado está praticamente certo ali a semifinal entre Cruzeiro e Corinthians. Eu posso estar errando isso, mas aí depois a gente vai descobrir, mas por outro lado está praticamente certo. Enfim, foco hoje no Fluminense e Bahia, tá? Uma Copa do Brasil Fluminense até agora, apesar de um ano com muitos debates sobre se o time está performando ou não está performando, aliás, é um momento que a gente já tem baixa com o time, mas o time fazendo uma ótima Copa do Brasil até agora. Estreia contra o fraquíssimo Águia de Marabá no Mangueirão, e faz um 8-0, depois viaja para o Rio Grande do Sul para ganhar do Caxias no jogo onde o Cano faz seu 100º gol, depois a gente ganha da Aparecidense num placar agregado, é a SAF, tá? Na cabeça do torcedor, eu falando do valor agregado. Um placar agregado ali de 5-1, e depois a gente enfrenta o Internacional, um confronto dificílimo nas oitavas de final, a gente está falando de um gigante do futebol brasileiro, a gente vai no Beira-Rio, ganha lá, depois empata no Maracanã e consegue passar. No jogo de ida da Copa do Brasil, né, contra o Bahia lá, o Fluminense chega a entrar um pouco desatento no jogo, realmente, mas logo depois o Fluminense melhora muito e no primeiro tempo tem um gol anulado do Kevin Serna, questão de centímetros ali no escanteio, numa bola desviada pelo Martinelli. Tem o Canó perdendo gol, que eu espero que não faça falta, que não pode perder no mata-mata, saindo na cara do goleiro. No segundo tempo, a gente tem um pênalti no Martinelli que o juiz não dá e o VAR não chama. Para mim, um pênalti muito claro do Martinelli. Mas aos 40 minutos a gente precisa lembrar que o time dormiu e aí o Juba fez um gol ali aos 40 do segundo tempo. Então a gente saiu com uma derrota, com um sabor, qualquer derrota no mata-mata, principalmente no mata-mata, é um sabor amargo. Mas fica mais amargo ainda porque o Fluminense não mereceu essa derrota, apesar desse apagão de toda a zaga ali, que é um lance que para quem estava no estádio era irritante. Você viu o Juba correndo, passando por todo mundo, e o Gianluca batendo essa falta ali, e o time desatento, a gente toma um gol. Enfim, dá muito, o Fluminense está muito vivo hoje, mais uma vez, como eu falei na abertura. Vai ter mais de 40 mil torcedores no Maracanã, a gente sabe o quanto a gente é forte no Maracanã, tem um bom retrospecto contra o Bahia, então é dia de classificar para a semifinal, tá? Vai lembrar que o Fluminense já ganhou nessa Copa do Brasil, a gente ainda, vou voltar a falar, a gente ainda não é SAF. E também que quando tiver SAF também tem que ganhar. Mas nesse momento o Fluminense já faturou 14 milhões nessa Copa do Brasil e chegando na semifinal ganhando hoje, né, ou passando hoje, né, tem que ganhar. Depende disso, tem que ganhar hoje para passar, ganha mais 9 milhões. Então um total ali de quase 24 milhões, 23, 24 milhões, que é um valor legal e mais o mais importante, caminha para brigar por mais um título. Eu acho que eu sempre trato como parâmetro aqui que chegar à semifinal você pode falar que brigou pelo título. Então a gente precisa ganhar hoje para a gente falar, vamos brigar por esse título, mas a gente vai enfrentar o Bahia, que é um time fortíssimo, mas vem com desfalques. Vamos falar agora do nosso adversário, como vem o Bahia para o Maracanã para enfrentar o Fluminense hoje à noite.
Vamos aos números do confronto entre Fluminense e Bahia, né? São 75 jogos no total, 35 vitórias do Fluminense, 17 vitórias para o Bahia e 23 empates, né? O Fluminense nos últimos 5 jogos, para te animar, tá? Para você ir para o Maracanã hoje mais tranquilo. Os últimos 5 jogos no Maracanã do Bahia contra o Bahia a gente ganhou. E a gente não perde para o Bahia no Maracanã desde 1987. Ou seja, eu só não falo que eu não vi, que eu nasci em julho e esse jogo é em outubro. Mas o Fluminense não perde o Bahia faz 38 anos no Maracanã. Então tem ali um retrospecto muito positivo dentro de casa. A gente precisa falar sobre esse Bahia, né? O Bahia que a gente está enfrentando agora não é mais o Bahia de 2, 3 anos atrás. É um Bahia que vem com o Grupo City, um Bahia muito mais forte. É um Bahia que tem jogador convocado, um Bahia que está disputando Libertadores, um Bahia que é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro. Então o Fluminense precisa ter muita atenção contra esse Bahia e ter cuidado. O Fluminense, para mim, é o favorito para o jogo, não é o favorito para o confronto, até porque, primeiro que eu vou sempre achar que a camisa do Fluminense vai pesar mais que a do Bahia, e olha que eu gosto muito do Bahia, tá? Não tem nada contra o Bahia, tenho simpatizo com o time do Bahia, mas a camisa do Fluminense pesa muito mais que a do Bahia, isso é indiscutível para mim. E o Bahia vem com muitos desfalques, né? O Bahia tem os desfalques do Santiago Arias, que estava com a seleção da Colômbia e não joga, estava na Venezuela no jogo de ontem, e tem a dúvida do Jean Lucas, que vem no voo fretado e jogou ontem a reta final do jogo lá em La Paz. Então espero que ele não jogue, porque é um diferencial, tanto que é ele que faz a cobrança de falta no gol que a gente leva na Fonte Nova. Espero que ele não jogue. Além disso, os lesionados tem Pulga, Ademir, Caio Alexandre, Eric Canu e Juan Pablo. Então, assim, esse meio de campo sem o Eric Pulga, sem o Caio Alexandre e talvez sem o Jean Lucas é muito desfalcado. Tem o Everton Ribeiro ainda pelo meio, mas é um time com muitos desfalques. Então, espero que o Fluminense faça isso valer dentro de campo e tenha muita atenção. Esse meio de campo, para mim, vai fazer diferença demais no jogo de hoje à noite. E o Fluminense tem que entrar atento do começo ao fim, até porque a gente não tomar o gol é essencial hoje para que a gente possa fazer somente 2 gols, né, que não é fácil, e poder passar direto. Claro que se for 1-0 a gente vai para os pênaltis e espero que a gente passe nos pênaltis ali, caso seja necessário, né? Provável escalação do Bahia é Ronaldo no gol, Gilberto, ele mesmo, Gilberto na direita, Ronaldo, sim, um goleiro muito questionado, apesar de ter defendido bem no jogo de ida, mas é um goleiro muito questionado. David Duarte, esse mesmo na zaga, Ramos Mingo, Luciano Juba, esse a gente tem que ter muita atenção. Acevedo, Rodrigo Nestor ou Juba, né? Espero que seja o Nestor, Everton Ribeiro, Kaique, aquele mesmo jogou no Fluminense também, Cauli e William José. Porque ainda tem aí o desfalque do Lúcio Rodrigues, que foi vendido para o mundo árabe ali por 20 milhões de euros. É uma loucura, né? À vista. Mas eles têm dinheiro, né? O Grupo City tem dinheiro, mas é uma contratação muito desregulada para mim. Enfim, é um time que dá muito o Fluminense ganhar, mas tem que todo mundo entrar muito atento. O destaque, para mim, o Everton Ribeiro é um grande jogador, tem que ter uma marcação ali muito em cima com o Everton Ribeiro, e tem que ter muita atenção com o lateral esquerdo dele, com o Juba, que foi o autor do gol no jogo de ida, e tem que ter muita atenção ali, quem vai jogar do lado direito tem que estar cobrindo o tempo inteiro ali o Luciano Juba. Jogadores conhecidos tem um monte que eu falei, né? Tem assim, só que jogaram no Fluminense: Gilberto, David Duarte, tem o Kaique, tem o William José, que não jogou no Fluminense, mas é bastante conhecido, tem o Everton Ribeiro. Então é um time com bastante jogadores conhecidos. Sobre o jogo histórico, eu sempre gosto de botar aqui no pré-jogo, né? Confesso que já teve muitos Fluminense e Bahias, assim, recente. Então fica difícil, até porque não tem muitos Fluminense e Bahia históricos. Mas eu fui no resultado que fizesse com que o Fluminense passasse hoje do Maracanã e fui para 1984, um 3-1 Fluminense e Bahia. Como é muito antigo, vou dar trabalho pro Luca para ele mostrar aqui os gols. Um gol do Leomir de pênalti, um gol do Washington de cabeça, do Casal 20, e do Assis fechando, que além de ser um 3-1 que a gente passa, sempre bom ver o Assis ali, o Washington fazer gol, e que Assis nos abençoe, que o Casal 20 nos abençoe lá de cima com essa classificação de hoje, né? Enfim, já falamos ali muito sobre o Bahia, agora a gente vai falar sobre o Fluminense, quem vai ser o Washington, Assis e Leomir de hoje. Vamos falar sobre o Fluminense um pouquinho. Vamos de Fluminense agora, aqui do lado aparecendo como o Fluminense deve vir a campo, lembrando que o time do Renato Gaúcho não tem desfalques, a não ser Samuel Xavier, que se machucou no jogo de ida, então é o único desfalque que tem com o departamento médico. De resto, o time todo disponível para o Renato brincar, mas não teremos nenhuma surpresa provavelmente, tá? Deve ser o time titular do Fluminense, que
é um padrão que a gente tem, mas tem muitos jogadores que têm coisa pra gente falar. Mas o time que deve ir a campo hoje às 7 horas no Maracanã é Fábio, Guga, Thiago Silva, Freitas, René, Hércules, Martinelli, Nonato, Kevin Serna, Canóbio e Everaldo, tá? Mas apesar de um time titular que todo mundo já espera, tem alguns jogadores que eu quero falar, eu vou falar individualmente de cada um, tá bom? Vale lembrar que esse time que vai a campo teve um descanso de 10 dias de data FIFA, coisa que o Bahia não teve, né? Esse discurso do Renato o tempo inteiro que o time tá cansado, que é um time desgastado, que joga a cada 3 dias, não pode ter isso na noite de hoje, até porque o Bahia veio de a final da Copa do Nordeste, ganhou a Copa do Nordeste jogando no sábado e na quinta, ou na quarta e no sábado passado. Claro que assim, o Rogério Ceni poupou todo mundo, né? Entrou um outro jogador, o Everton Ribeiro entrou no final do jogo, mas no geral o time todo reserva. Mas esse time viajou para jogo, esse time foi para jogo, esse time comemorou o campeonato, esse time não teve 4 dias de folga, então hoje o Renato não tem desculpa, tá? Dito isso, vamos de cada jogador individual agora, tá? Quero falar de cada jogador ali. Vamos de Fábio, que não tenho o que falar sobre o Fábio, continua deixando a gente muito seguro ali atrás, tá? O goleiro, espero que não tome nenhum gol hoje, e se precisar dele nos pênaltis, seja o Fábio, que a gente já viu algumas vezes na carreira, decidir ali em cobrança de pênalti. Na lateral direita, Guga. E assim, o Guga é aquela grande oscilação, né? Porém, em momentos que a gente precisou de Guga em jogo grande, isso a gente lembra muito da nossa Libertadores, da final do Carioca, o Guga performou muito bem. Que hoje seja esse Guga na lateral direita, mas que ele tenha muita atenção com o Luciano Juba, que vai atacar por ali, tá? Então é um jogo que a gente tem que se preocupar com a lateral direita. Mas acho que seria muito precipitado botar o Fidelis, um moleque, num jogo desse importante. Mas acho que é um moleque que tem que ganhar rodagem. Já dei minha opinião aqui que eu não renovaria com o Guga para 26, apesar dos serviços prestados. Obrigado. Eu investiria de Samuel Xavier e botaria o Fidelis para rodar mais na próxima temporada, tá? Na zaga tem Thiago Silva, que é inquestionável, que é um dos melhores zagueiros do mundo, né? E do Brasil, para mim, ainda sobra no Brasil, que tem só os problemas físicos dele, mas está com 100%, então é o nosso zagueiro aí que dá muita confiança. Ao lado dele, Freitas. E aí vem meu questionamento. Para mim é o titular hoje, provavelmente vai ser o titular, mas essa titularidade absoluta do Freitas me incomoda. Os números mostram que o Ignacio toma menos gol em campo, bem menos gol em campo que o Freitas, né? O Freitas tem até números parecidos com o Thiago Silva, mas o Ignacio vem performando bem quando entra, então eu confesso que me incomoda um pouco o fato do Freitas ser canhoto e ele ter essa vaga garantida dele, mas espero que hoje seja um bom dia do Freitas, mas fico inseguro. Na esquerda, René, que não vem num grande momento, após a lesão ele oscilou para baixo, mas que hoje faça um bom jogo. Na Fonte Nova bateu o escanteio muito bem, tá? Pode ser uma arma do Fluminense a batida de escanteio do René. Aliás, o gol anulado ali do Kevin Serna é uma batida de escanteio do René. Na volância, eu vou botar os dois juntos aqui, tá? Temos Hércules e Martinelli. Dois jogadores que hoje esse meio de campo desfalcado do Bahia, assim, com todos esses desfalques, 3 jogadores, o Eric Pulga, talvez, o Jean Lucas, o Cauli, todo mundo ali no meio de campo, passa pelo Martinelli e pelo Hércules, para mim, ali pelo meio de campo. E o Nonato também, mas daqui a pouco eu falo do Nonato, né? Martinelli que joga muito bem lá na Fonte Nova, tem um pênalti sofrido que o juiz não marca, dá assistência desviando de cabeça no primeiro pau ali pro gol do Kevin Serna anulado. Então que hoje, carinha de gol do Martinelli, tá? Só pra gente ter que tem cara do gol do Martinelli no Maracanã hoje. Espero que eu esteja certo. E para complementar o meio de campo tem Nonato, que é assim, tinha a opção do Lúcio Acosta, tinha a opção do Paulo Henrique Ganso, mas acho que pelo que entregou na temporada eu iria de Nonato. Começaria com o Nonato e dependendo de como tiver a partida, entraria com a Costa ou o Ganso, mas eu iria de Nonato. Acho que entregou no Mundial jogos importantes e hoje é um jogo grande. Eu iria de Nonato, mas eu sei que vai discordar, tá? Comenta aqui se você acha que eu tô certo e o Renato também de Nonato. Só espero que não apareça um Lima, um Otávio, um Bernal, que seja assim, do Nonato para cima, quando eu digo de ser jogador ofensivo, né? Então que seja um Nonato, apesar que o Lima é praticamente um Nonato, são bem parecidos, mas o ano do Nonato nem se discute com o ano do Lima, né? Mas estou falando de posicionamento. Na direita a gente tem Canóbio, que vem fazendo um grande ano, e apesar de ter perdido um gol na Fonte Nova, vem fazendo bons jogos, que hoje não seja dia de perder gol, que a gente conte com ele, e que ele ajude muito nessa marcação ali na frente para a gente roubar uma bola, que é um grande forte do Canóbio também. Nossa contratação mais cara da história do Fluminense. Na esquerda, a gente tem Kevin Serna,
que assim, acho que não vai ser um jogo de contra-ataque, mas que quando o Fluminense roubar a bola, que consiga acionar direto o Senna, que é o cara que faz o escape, que é o cara que liga direto ao ataque. Não tem nenhuma dúvida de 2 pontas. Se tiver que entrar alguém que... Hoje é um jogo, por exemplo, que eu queria ver o Riquelme entrar, se for necessário ali, no decorrer da partida. E na frente, Everaldo, que assim, eu iria de Germancano, tá? Mas entendo o Everaldo, tem a tal da lei do ex, para quem for pegado nisso, perde gols no primeiro jogo também, não joga bem, apesar do primeiro tempo entrar muito na mente dos caras, que a torcida estava toda criando esse clima na Fonte Nova. Eu iria de Cano, mas espero que eu esteja errado e que tenha 3 gols do Everaldo hoje, com muita lei do ex do Maracanã. Time comandado pelo Renato Gaúcho, que não vive na sua melhor fase, né? Com umas oscilações, com uma média boa ainda como técnico do Fluminense, mas que o futebol, o trabalho do Renato Gaúcho é muito baseado em resultado. E passar por uma semifinal é muito resultado. E hoje ele pega um Bahia desfalcado e um Bahia cansado. Então que hoje não tem nenhuma desculpa na coletiva que o Renato esteja lá com a marra dele porque passou para a semifinal, tá? Vamos de apostas pro jogo de hoje. Vamos de aposta aqui na KTO. Fluminense favorito para ganhar o jogo de hoje, pagando 1,98 contra 3,80 ali do Bahia, né? Mas não basta o Fluminense só ganhar, minha aposta foi baseada nisso, fui de Fluminense se classificar pagando 2,50, tá? Essa foi minha aposta pro jogo de hoje. Lembrando que tem o Odão também, que é uma odd onde a KTO dá uma turbinada ali nessa odd, e tem Fluminense ganhando o jogo de hoje, no intervalo, ou seja, tem que fazer um gol no primeiro tempo e se manter assim, pode ser 1-0 no primeiro tempo e acabar 1-0, ou então 1-0 depois 2-0, tem que estar ganhando no intervalo e ganhando no final, e com o gol do Everaldo pagando 8,50, tá? Uma odd alta ali, mas eu fui mais seguro, fui de Fluminense se classificando, tá? Lembrando, link aqui na descrição, clique, ajuda muito a gente a fazer seu cadastro ali na KTO, para ajudar a gente a renovar esse contrato aí pro ano que vem, porque faz acontecer isso aqui, a gente poder ir em todos os estádios, em todos os jogos, é muito graças ao patrocínio da KTO. E lembre de apostar com responsabilidade, tá? Faz uma fezinha, eu botei 10 reais ali, é divertido, faz uma aposta com os amigos, mas nada de achar que é uma renda extra, que você vai conseguir mudar de vida ali, ou então apostar o dinheiro do seu aluguel, tem responsabilidade para maior de 18 anos, tá bom? Vamos falar da arbitragem que você vai passar raiva. Eu já passei, você vai passar junto comigo nesse momento. Árbitro de hoje, para a partir de hoje, é Matheus Candansan. Acho que é assim que se fala, né? Vou tentar ajudar vocês, tá? O histórico deles nem é tão ruim, são 6 jogos apitando o jogo do Fluminense, são 2 vitórias nossas, 3 empates e 1 derrota. Mas é um árbitro que não dá o pênalti em cima do Arias no jogo de ida contra o Vitória. O Arias gira, o cara puxa a camisa e ele não marca, e o VAR também não chama, né? Contra o Grêmio no ano passado, ele marca um pênalti no final, que eu até acho ok. Não sei se vocês vão lembrar, ele amarela o time do Fluminense inteiro, além de ser um árbitro com uma polêmica ali na eliminação do Grêmio por CSA. É um pênalti meio que absurdo que ele dá a favor do CSA, que na verdade a mão quem bate é do atacante, ele vai no VAR e erra tudo, assim. É um árbitro muito fraco que vai apitar o jogo de hoje. E mais uma vez, eu acho todos os árbitros fracos, mas esse consegue se destacar. Então é um árbitro que preocupa muito para a partida de hoje, mas eu espero que não faça nenhuma cagada no Maracanã hoje, tá? Galerinha, jogo hoje às 7 horas, como a gente tá falando de quarta de final de Copa do Brasil, jogo importante, 3 horinhas de pré-jogo, tá? Vamos trabalhar hoje. Então, a partir das 4 horas, estamos ao vivo direto no Maracanã, equipe completa para transmitir o jogo para vocês. Por 3 horas, você vai estar saindo do trabalho, vai estar no trabalho ainda, 4 horas da tarde, então você já vai estar entrando nesse clima de quarta de final, indo a caminho do Maracanã, assiste com a gente, transmissão aqui também, e depois pós-jogo ali, a gente fazendo zona mista, coletiva. Então, dê oportunidade de ouvir com a gente, tá bom? Espero vocês a partir das 4 horas da transmissão aqui no canal Gol de Barriga e em todos os canais do Grupo Jornada. Tamo junto, até a próxima. Que hoje a gente vai para a semifinal, a gente vai.